Olá, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem. Quero convidar vocês agora para embarcar nessa nossa aula de matemática de hoje, que tem como assunto notação científica. Para iniciarmos, vamos ver o conceito sobre notação científica. Então, é um procedimento matemático que nos possibilita trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Exemplo, distância da Terra à Lua em quilômetros, né? Vocês veem que é um valor muito alto, né? Que tem muitos zeros. Então, a notação científica ela serve para diminuir essa quantidade de números, representá-los, certo? A distância percorrida pela luz em um ano também é um valor muito alto em quilômetros, né? Então, a notação científica, ela utiliza-se de potência de base 10, sempre tem que ter esse 10, tá? Para manipular os números como estes. Vamos ver no próximo slide. Bom, então, notação científica. Qual será a representação de um número em notação científica? Usamos uma fórmula, certo? Essa fórmula, como vocês podem ver, é representada por A vezes 10, que é a base, elevado a n, que é a quantidade de zeros, justamente que nós iremos representar. Para que vocês entendam melhor, eu separei alguns exemplos. Vamos lá. Se eu quiser representar 200 em notação científica, então esse 2 aqui, ó, ele é o meu A, certo? Vezes 10, que é sempre a base. Não vai mudar essa base para 20, para 30, não. Sempre é 10, certo? Então, 2 vezes 10, e esse 2, que é o N, que é o número de vezes que tem atrás do número 2. Então, se são 2 zeros, aqui eu coloquei o número 2. Se fosse 3, colocaria 3, assim por diante. Próximo número, 5.800.000. Então, aqui eu já tenho dois números, né? Não é só um, é 2. Então, eu vou colocar uma vírgula, ó, da esquerda, contando da esquerda para a direita, vai ficar 5,8 vezes 10, que é a base, elevado a 6. Por quê? Tenho aqui, ó, quando eu conto da linha direita para a esquerda aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que aqui, em cima da base 10, eu vou colocar o número 6, que equivale à quantidade de números que tem antes da vírgula, certo? O próximo número, a mesma coisa, 3,4, aqui, ó, tem que contar as casas e colocar a vírgula, não esquecer de sair, vezes 10, que é a base, elevado a 9. Por quê? Ó, quando eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 números antes da vírgula. Então, por isso que a gente representa com aqui, em cima da base, com o número 9. Próximo número, aqui, ó, já cresceu um pouquinho, né? Já vai ser 9,45 vezes 10, e o 15 representa a quantidade de valores que eu tenho antes da vírgula. Nesse último caso aqui, vocês vão notar a diferença, que no caso, ele já vem com a vírgula aqui, né? Depois do primeiro zero. Então, a gente vai pegar o valor, que é o 8,5 vezes 10, só que aí quando o zero ele vem na frente do número, nós usamos o expoente de negativo, certo? O que vai mudar é isso. Aqui os zeros vêm após a vírgula, né? Nesse caso. E aqui, não. Aqui ele vem logo após a vírgula e depois vem o valor. Então, 8,5 vezes 10, a base não muda, é elevado a menos 9. Então, sempre que o zero aqui, ó, aparecer à frente, vocês vão lembrar que o sinal tem que ser negativo, certo? Continuando. A regra prática de notação científica. Números maiores que 1. Deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo da potência. De 10. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho 2.000, né? 2 vezes 10 elevado à terceira, porque aí, ó, contei da esquerda para a direita, eu tenho 3 zeros, então aqui ficou elevado a 3. Já aqui, 31.200, e aí, ó, contando a vírgula da esquerda para a direita,
E aí a gente vai colocar aqui entre o 3 e o 1. Então, ficou 3,12 vezes 10 elevado à quarta, né? Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casas, por isso que está representado com o número 4. 762.500, 7.625 é o meu valor, sempre colocando a vírgula aqui, ó, atrás do 7, vezes 10, e o 5 representa a quantidade de casas decimais que veio após a vírgula, certo? Contando com a vírgula. 805, 8,05 vezes 10 elevado à segunda. Eu tenho aqui, ó, 1, 2 casas, certo? Nesse próximo aqui, aí a gente fez o seguinte, né? Deslocou, a vírgula estava na frente do 5, e aí nós contamos 3 casas, e ela foi para frente do 9. Então, por isso que ficou 7,9245 vezes 10 elevado à terceira, porque aí contou 3 casas, certo? 1, 2, 3, beleza? Bom, números maiores que 1. Aliás, números menores que 1, desculpa. Deslocamos a vírgula para a direita até atingirmos o primeiro algarismo, diferente de 0. Na outra, a gente deslocava a vírgula para a esquerda. Nesse caso aqui, nós vamos deslocar a vírgula para a direita até atingirmos o primeiro algarismo, diferente de 0. O número de casas deslocadas para a direita corresponderá ao expoente negativo da potência de base 10. Exemplos. Ó, é aqueles que o 0 vem na frente do número, tá vendo? Então, aí a gente, ó, deslocou a vírgula para a direita, né? Que quando a gente desloca aqui, ó, no caso, o 8 vezes 10 elevado a menos 4, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 4 casas, certo? Aqui nesse caso, vamos pegar o 3,45 vezes 10 elevado a menos 7, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que aqui ficou negativo 7, viu? 0,42, 4,2, a vírgula deslocou, né? Para depois do 4, vezes 10 elevado a menos 1, porque aqui, ó, antes da vírgula só tem uma casa. 0,036, 3,6, e aí vai ficar 3,6 vezes 10 menos 2, porque isso deslocou 2 casas da vírgula, certo? Nesse caso aqui, pode ver que os expoentes ficaram em formato negativo. Por quê? Porque deslocamos a vírgula para a direita. E naquele outro slide que vimos, a vírgula foi deslocada para a esquerda, certo? Tem essa diferença. Aí lá não precisa usar o expoente negativo, só nesses exemplos aqui. A observação. A notação científica, ela exige que o número A vezes 10 elevado a n, que multiplica a potência de base 10, seja um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Assim, o número 44 vezes 10 a terceira deve ser escrito como 4,4 vezes 10 a quarta, e o número 37 vezes 10 a sexta deve ser escrito como 3,7 vezes 10 a menos 5, ou seja, diminui, certo? Um número desse valor, nesses casos. Exemplos, vamos ver os exemplos. 48,5 vezes 10 elevado à segunda, 4,85 vezes 10 a terceira. Nesse caso aqui, como aqui não é expoente, não é negativo, eu somo mais 1, certo? Quando ele for negativo, aí a gente vai fazer a regrinha para aumentar mais 1, certo? 0,85 vezes 10 a menos 3 é igual a 8,5 vezes 10 a menos 4. Aqui, 4,92,5 vezes 10 a menos 3, transformando a notação científica. 4,925, veja que andou aqui 2 casas, né, a vírgula, vezes 10 a menos 1, porque aí, ó, a gente percebe que aqui só tinha um número 5, né? Então, quando a gente diminui, vai dar menos 1, ok?
Então, vamos aprender agora como é que a gente soma e subtrai uma notação científica. A soma e a subtração, a partir da notação científica, deverão ser feitas da seguinte maneira. Primeiro, somar, subtrair os números repetindo a potência de base 10. Segundo, potências de 10 precisam apresentar o mesmo expoente. Assim, temos os seguintes exemplos. Vamos ver os exemplos para vocês compreenderem melhor. Bom, no primeiro exemplo mesmo, nós temos aqui 3,6 vezes 10 elevado à oitava, mais 4 vezes 10 vezes 10 elevado à oitava. Observem que os expoentes são o mesmo, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Nós iremos pegar o 3,6 mais 4,7, vamos resolver primeiro ele, colocou entre parênteses, certo? Vezes, repito 10 só uma vez, porque ele já está aqui duas vezes, então não precisa repetir duas vezes, só uma vez. 10 elevado à oitava, e resolvo isso aqui, ó, 3,6 mais 4,7 dá 8,3. Repito vezes 10 à oitava. Essa aqui é a minha resposta da adição, certo? Subtração. 4,1 vezes 10 à sétima menos 4,7 vezes 10 à sétima estão com expoentes iguais. Então, primeiro, lembra, pega os valores aqui, ó, que está em decimal. 4,1 menos 8,7 vezes, repete 10 à sétima só uma vez, igual, eu resolvo 4,1 menos 8,7, 4,6 vezes 10 à sétima. Essa aqui é a minha resposta da subtração em formato de notação científica, certo? Vamos ver agora como é que eu resolvo a multiplicação. Bom, a multiplicação por notação científica exige a multiplicação dos algarismos, repetição da base 10 e a soma entre os expoentes. Já nesse caso, lá a gente repetiu a base e o expoente, né? Tanto na adição como subtração, mas na multiplicação, ó, nós resolvemos os números decimais dentro do parênteses, certo? 2,1 vezes 2,4 vezes 10. E aí a gente pega o expoente e soma, certo? Coloca só uma vez o 10 repetido, entre parênteses colocamos 11 mais 7, e aí resolve aqui 2,1 vezes 2,4, que dá 5,04 vezes 10, aí no caso aqui o expoente vai ser 18, porque eu somei 11 mais 7, e aí 18. Isso aqui é a minha resposta da multiplicação em notação científica. Vamos ver agora como é que eu resolvo a divisão. A divisão por notação científica exige divisão entre os algarismos e diminuir as potências de 10. Na multiplicação, nós somamos os expoentes, né? E aqui no caso da divisão, nós vamos subtrair, certo? Vamos lá. Aqui está a minha notação científica, e aí eu quero que vocês dividam. Então, eu vou pegar os números decimais, lembrando que é eles primeiro. Coloco no parêntese 8,45 dividido por 2,22 vezes, repito a base só uma vez, o 10, certo? E aí vou pegar os expoentes, 8 e 5, eu vou diminuir, porque aqui é uma divisão. Então, 8 menos 5, repito, aliás, resolvo aqui 8,45 dividido por 2,22, que dá 3,8. Repetição de vezes, o 10, que é a potência, não pode mudar para outro valor, certo? É a base. E aí, 8 menos 5, 3. Então, a resposta da minha notação científica é 3,8 vezes 10 elevado à terceira, certo? Lembrando que na adição a gente resolve e tanto a base como os expoentes permanecem, né? Resolvemos só o número decimal. Na multiplicação, a gente resolve e repetimos a base e somamos os expoentes. E na divisão, nós resolvemos os números decimais, repetimos a base, que é o 10, e subtraímos os expoentes, como vimos agora. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto e vocês pratiquem agora na atividade que eu deixei no grupo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado do WhatsApp. Eu espero que todos tenham uma boa aula e façam a atividade, viu? Depois, não esqueçam de postar a foto para que eu possa registrar o que vocês estão fazendo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus.